Então, vamos focar aqui, gente, nesse início de aula. Veja só, o olho, certo? O globo ocular, ele é uma esfera, certo? Então, ele recebe brilho, tem áreas de profundidade, tem áreas com pouca luminosidade. Ah, Carol, mas eu não consigo perceber isso. Você não consegue perceber porque o olho, ele tem várias cores, certo? Então, a gente tem que aprender a trabalhar essas cores de uma forma que você consiga dar o volume. Então, veja só, a gente tem um círculo. Isso aqui é um círculo. Tem um 2D. Mas, se eu coloco uma luz aqui, se eu projeto uma luz, então a gente tem uma área de sombra. A gente tem uma área de luz direta, porque é o ponto em que a luz bate diretamente. Então, digamos que essa esfera aqui, essa bola, deixa eu fazer aqui uma outra para a gente trabalhar os volumes. Isso aqui vai ser bem rapidinho, só para vocês entenderem, tá? Então, vejam só. Você tem um círculo que recebe luz. Então, quando ele recebe uma luz, ele tem uma luz direta. Então, a gente tem um ponto de luz mais forte, certo? Luz direta, que seria isso aqui, ó. Tá? É o reflexo do olho, esse brilho do olho. Então, veja, esse círculo recebe essa luz, a gente tem uma luz direta. Então, aqui a gente também tem uma luz mais forte. Aqui no meio dessa esfera, dependendo da posição que vai receber, ela está recebendo aqui na diagonal. Aqui a gente tem meia luz, certo? Porque a luz não bate diretamente. E aqui embaixo a gente tem a sombra, certo? Então, essa é uma área que não recebe tanta luz, tá? Isso aí de uma forma bem simplificada, tá, gente? Essa questão de luz e sombra aqui nesse círculo, porque tem muito mais detalhes que você tem que observar. Isso aqui é um básico para vocês entenderem como funciona esse globo, né? Essa parte assim redonda desse olho. Então, vejam só. Então, digamos que a luz está aqui. Quando você pinta uma esfera, vou pintar aqui com esse azul, ó, 157, é um azul escuro, dark índigo. Então, veja, essa área é sombra. Então, se essa área é sombra, você vai pintar essa área escura, certo? Lembra da ideia do degradê? Que a gente aperta aqui, ó, no escuro e vai colocando menos força e suavizando. Quem já vem acompanhando minhas aulas sabe, tá? Que eu já falei um pouquinho do degradê. Então, veja só, aqui a gente tem a luz e aqui a gente tem a sombra. Então, na esfera, você vai fazer a mesma coisa, só que com um ponto mais incidente de luz, ou seja, você vai deixar uma área mais branquinha aqui. Então, veja só, vamos pintar aqui, ó, essa esfera em modo degradê. Quando eu coloco aqui, ó, vou suavizar ainda mais essa área. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais clara, porque o contorno eu fiz um pouco escuro. Mas poderia ser mais claro, tá, gente? Esse contorno aqui do círculo. Aqui, ó, perto do branco, você vai deixar o branco, não vai pintar, certo? Você vai deixar o branco e não vai pintar. O que é que você tem aqui? Posso apertar mais um pouco aqui, ó. Isso aqui é só para vocês entenderem como funciona uma esfera com a questão da luz e sombra, né? Com a incidência da luz. Então, veja, gente, olha aqui. Quando eu projetei uma luz sobre esse círculo, esse círculo ele se tornou uma esfera, porque eu coloquei luz e sombra nele, tá? E isso deu volume. Então, aqui eu tenho uma área de sombra, tenho aqui a meia luz,
certo? Tenho aqui, ó. Aqui já é uma luz mais intensa. E aqui, nesse meio, aqui, ó, a gente tem uma luz direta, certo? Então, veja, onde é mais escuro, a gente tem menos incidência da luz, tá? A gente não tem luz, a gente só tem sombra, tá? E onde é mais claro, onde recebe a luz direta. Aqui também, ó, aqui é sombra. A ideia do degradê é isso. Quanto mais eu uso o lápis escuro, eu consigo uma sombra com ele. E aí, eu vou diminuindo o tom, certo? Vou diminuindo a tonalidade até chegar aqui, ó, a mão super suave. E aqui eu tenho bem pouca sombra, tá? E aqui eu tenho luz. E aqui eu tenho sombra. Então, a esfera, gente, funciona desta maneira. E aí, veja, por que a gente não percebe esse tão diretamente aqui? A gente não percebe essa ideia tão diretamente. Porque a íris, ela tem várias cores, né? Várias tonalidades. E aí vai depender de animal para animal, tá? Um cachorro, eu já ensinei um olho aqui uma vez, um olho castanho. Então, você vai ter, por exemplo, se você pegar um olho castanho, tá? A gente tem um círculo. Você vai ter uma parte escura no meio, que é a pupila, certo? E por fora você vai ter o castanho, tá? E aí, como é que a gente faz isso? O castanho, quando você tem aqui o canto, se essa luz vem de cima, certo? Se essa luz, deixa eu colocar aqui mais, deixa eu colocar para cá. Ó, você tem um círculo. Só que no meio desse círculo você tem aqui a pupila do olho, certo? E essa área aqui ao redor, se ela, por exemplo, se for castanho, digamos que o olho seja castanho. Então, onde é que a gente vai ter a parte escura? Se o ponto de luz for no meio, então a gente vai ter a parte escura geralmente, gente, nesse canto. Então, digamos que esse olho seja marrom. Você vai pintar de marrom, certo? Vai ter uma área de brilho aqui, mas você vai trabalhar o cantinho mais escuro para poder dar esse volume, porque essa parte do canto aqui, ó, é a parte que não recebe tanta luz, certo? Isso aí é só para vocês entenderem mais ou menos. Geralmente, quando a gente faz um desenho, a gente faz observando a referência, mas às vezes nem entende por quê, né? Você está colocando aquela cor aqui, ali. Mas você tem que entender aqui um pouquinho. Ó, se eu escureço esse canto, isso aqui, ó, fica mais claro, tá? E eu já tenho um pouco de volume, eu já tenho aí um pouquinho da ideia de globo. Só que o que vai ainda acentuar ainda esse globo pode ser o brilho. Então, você pode ter esse brilho na parte da íris, na parte da pupila. Pode ser um brilho que pegue a íris e a pupila, certo? Vai depender de como está a posição do olho. Vai depender de um monte de coisa. E outra coisa que você deve levar em consideração é que a gente aqui em cima tem uma pálpebra, certo? E essa pálpebra também faz sombra. Então, se eu passo aqui a pálpebra, né? Essa parte tá por dentro. Essa área aqui, gente, essa área vai ser sombra também, porque a luz não vai estar batendo tão diretamente aqui. Enfim, são várias questões que você tem que observar. É nessa questão de luz e sombra que a gente tem que entender dentro do olho. Aqui eu só estou utilizando uma cor, mas esse olho aqui, ele já tem mais de uma tonalidade. Se a gente for trabalhar outro olho, ó, deixa eu ver aqui um outro olho. Pronto, digamos que a gente vai trabalhar o olho dessa águia. Gente, é um olho escuro. Ah, Carol, então quando eu fizer esse é bom porque eu vou colocar só uma cor aqui e vai dar o volume. Errado. Você não vai jogar aqui só o preto para dar o volume nesse olho. Você tem que observar, gente, por partes. Se você olhar aqui esse reflexo, ó, tem vários tons aqui dentro.
Se você olhar esse olho, tem uma parte aqui bem clara e o canto aqui é mais escuro. A pupila dele, desse olho de águia, né? A pupila desse olho, ela tá mais ou menos aqui, mas essa parte aqui já é mais clara. Então, você percebe que não é só jogar o preto, tá? Não é só jogar uma cor aqui, botar um reflexo que ele vai ficar um olho volumoso. Não, você tem que observar e tem que ir acrescentando os tons escuros, médios e claros, tá? Levando em consideração aqui, ó, a pálpebra, ela também pode fazer sombra no desenho. A ideia que eu quero que vocês entendam um pouquinho dessa questão de luz e sombra, que a gente vai usar o lápis, a cor em uma tonalidade mais escura e uma tonalidade mais clara, tá? Aqui é intensidade e aqui tem mais luz. Aqui é sombra, né? Intensidade da cor, né? E aqui a gente tem a intensidade da luz, né? Aqui é sombra e aqui é luz. Aqui é a mesma coisa. Ah, Carol, então se eu fosse fazer uma esfera e ela recebesse uma luz em outro lugar, se ela recebesse a luz aqui no meio, então ela ia ter essa parte mais clara, e aí você ia trabalhar igual aqui. Você ia escurecer toda a borda e ia clareando à medida que chegasse ao centro. Isso aqui é para vocês terem uma noção de como funciona a questão da luz e sombra. É importante entender isso por causa até das cores que nós vamos usar, tá? E dos tons, né? Das tonalidades. Porque um lápis, gente, você pode usar ele na tonalidade escura e pode usar ele na tonalidade clara. Não significa que um lápis que é escuro, por exemplo, esse marrom aqui, aí eu não posso usar ele em uma pintura em que tem cores claras. Posso usar, mas você vai usar ele, ó, bem suave, certo? Bem suave. Você não vai usar ele escuro, com a mão pesada. Você consegue aqui 2 tons, ó, de marrom. Quer dizer, aqui eu coloquei 2 tons, mas você consegue muito mais, certo? Pronto, gente. Aqui, ó, a gente tem uma esfera com incidência aqui de luz em cima. Essa esfera está recebendo luz por cima, certo? Pronto. Então, vamos agora ao nosso olho. Então, vê só. A primeira coisa que eu vou fazer, vocês já sabem, é apagar um pouquinho o esboço, suavizar essas linhas, né? Primeiro a base branca, tá? Vou usar primeiro uma base aqui, ó, com o branco da Drawing. Então, você pinta a base desse olho, dessa esfera de branco. Então, de início, você pode delimitar esse globo ocular. Então, você pega uma cor escura, essa cor de fora mesmo, tá? Você pode pegar, eu vou usar o sépia, e aí eu vou marcar aqui. Eu gosto de marcar, às vezes eu prefiro dar essa marcada para saber onde eu estou trabalhando. Só por fora. Você marca. E aí, fiz a camada de branco, a gente vai começar a colocar cor. Mas aqui, ó, nessa parte mais clara, a gente ainda tem um pouquinho, ó, de marfim. Então, você pega o da Polychromos, o 103, tá? Geralmente, essas cores, marfim, cinza claro, aquele cinza frio, né? Não tem nos lápis de cores escolares. Então, assim, quem trabalha com esse tipo de lápis, eu indico que você compre pelo menos um lápis cinza claro, pode ser Polychromos, pode ser Lightfast. Tem esse aqui, o Mist, ó. Esse é um cinza claro, então é bom você ter.
Vocês que estão trabalhando com lápis escolares, é bom ter um cinza. Esse marfim também não vem, então são cores que a gente está utilizando constantemente. É uma cor que não pode faltar na sua paleta de cores. Então, ó, compra um marfim, tá, gente? Ah, Carol, mas eu não tenho. O que é que eu faço? Você pode usar o amarelo num tom muito suave e tentar dar uma mesclada com o branco, porque, veja só, eu não era nem para falar disso agora, tá? Porque o curso ele é realmente voltado para a gente pintar essa base do olho, mas deixa eu só dar uma dicasinha aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho meu amarelo, tá? Que eu não separei ele, não ia fazer parte da paleta. Ó, eu tenho um amarelo aqui esse aqui é da Supracolo. Aí você pintou aqui de amarelo. Você vai pintar com esse amarelo super suave. Você percebe que quando eu não coloco o peso na mão, ele fica bem claro. Lógico que não vai ficar igual ao marfim, não vai. O marfim é quase branco. Se você tiver creme, você pode usar o creme, tá? Ele é um pouquinho mais escuro, mas você pode usar. Que a gente também vai usar o creme, certo? Mas, ó, se você passa o amarelo e depois passa o branco por cima, ele dá uma leve suavizada, tá? Então, se você pode usar a base branca primeiro, aí usou o amarelo, bem suave, gente, bem suave. Ó. E aí usar um pouquinho do branco por cima. Então, você consegue um tom de creme. Não chega a ser um marfim, porque o marfim realmente é quase branco, tá? Chega ao tonzinho do creme. E aí pode servir, né, como uma sugestão, porque na medida que a gente vai misturando as cores aqui, vai chegando a um tom parecido, certo?